Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Estou muito feliz de ter sido convidado aqui, eu e o Aquila aqui, ter sido convidado para participar. Muitos anos eu já participo aqui do evento, mas só assistindo. Esse é o primeiro ano que a gente realmente participa como palestrante. Eu queria só perguntar que ontem a gente fez uma palestra também falando sobre a questão da inteligência artificial no controle de qualidade. Alguém aqui estava presente, só para eu ter uma ideia? Legal. Então, o início, vou pedir já desculpa, que o início vai ser um pouco parecido para a gente ter o mesmo conceito e depois a gente entra numa coisa mais aprofundada sobre a captação de doadores. Legal. Obrigado, pessoal, por ter vindo. Então, eu vou começar aqui apresentando também o Aquila, que é meu sócio aqui dentro da Save Lives. A gente vai apresentar sobre como evitar a falta e o desperdício de sangue, né, usando inteligência artificial. A gente vai trazer dois cases aqui, dois casos de sucesso. E vamos lá. Então, começando com a declaração de conflito de interesse, então eu sou fundador do salvovidas.com, que é um projeto social, que eu vou contar um pouco mais durante a palestra, e também fundador da empresa Save Lives, né, que é uma empresa especializada em aplicação de tecnologia, ciência de dados, inteligência artificial em bancos de sangue, né, especificamente. E então, eu já trago aqui, né, como eu falei, nós somos sócios, nós dois somos engenheiros de produção dentro da área, né, então, engenharia de produção muito ligada à questão de gestão de estoque e tudo mais. Vou trazer um pouco de como que a gente chegou a atuar hoje na parte de bancos de sangue, uma área de saúde, né, que não é a nossa formação especificamente. E o Aquila, principalmente, é a pessoa que cuida da parte do relacionamento com clientes, então, e também com toda a parte comercial, e a gente vai disponibilizar o nosso contato no final. Bom, como que a gente chegou até essa área da saúde, então, né? Eu fiz a engenharia de produção na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, acabei me especializando 2 anos na França em gestão e sistemas de informação e trabalhei com consultoria, business intelligence, né, que é análise de dados, com a parte de marketing digital. E quando eu estava trabalhando na parte de marketing digital como consultor, eu trabalhava nessa empresa que é uma das principais do Brasil nesse setor. E eu me deparei com o problema da falta de sangue num momento que o meu avô precisou de sangue e acabava vendo muito essa questão da falta de sangue, a falta de sangue. Eu falei, nossa, aqui está um problema que talvez o meu conhecimento em tecnologia e marketing digital eu possa ajudar a desenvolver alguma coisa, né? Isso foi, para vocês terem uma ideia, foi em 2015 que eu tive essa ideia, né? E iniciei o projeto salvovidas.com, coloquei no ar em 2016, que é esse projeto social onde as pessoas podem se cadastrar como um doador de sangue e a gente vai avisar essa pessoa quando um banco de sangue da sua região precisa do seu tipo sanguíneo. Então, provavelmente aqui muita gente é da captação, talvez já tenha escutado falar, mas muito provavelmente já foi um doador lá convidado pelo Salvo Vidas, e talvez vocês nem saibam, porque é uma coisa que às vezes o banco de sangue não sabe, mas a gente está constantemente levando pessoas do Brasil inteiro para doar. Já passou mais de 1 milhão de pessoas no site, mais de 70 mil doadores cadastrados. A gente ajuda mais de 80 bancos de sangue, inclusive a gente quer se aproximar cada vez mais para ajudar isso, que é totalmente gratuito em todas as partes, tá? Então, e também quem quiser conversar com a gente vai ficar à disposição sobre esse assunto também. Só que conversando com os bancos de sangue, os profissionais, né, de bancos de sangue, aqui conheço algumas pessoas que ao longo dos anos a gente foi conhecendo, eu fui aprendendo mais sobre essa questão da falta de sangue, por que existe a falta, questão que o sangue expira, né, que pra gente que não é da saúde é uma coisa assim, nossa, o sangue expira, né, tem uma coisa assim muito absurda e muito rápido. E eu vi que era um problema mundial e muito difícil, né, de se resolver no dia a dia. E eu falei, onde que eu já tinha estudado mais de 15 anos essa parte de gestão de estoques, né, engenharia, e eu falei, não, mas isso aqui é uma coisa muito aprofundada, exige um conhecimento mais a fundo. Eu me especializei, então, em cadeia de suprimentos no MIT, e eu vi que ciência de dados, essa parte de inteligência artificial, ela poderia realmente ajudar a resolver esse problema de forma sistemática, né? Então, eu criei a empresa, né, Save Lives. A gente acabou recebendo investimento do Hospital Albert Einstein, outros investidores da GV e do MIT Angels, e com esse investimento a gente começou a fazer, né, casos de sucesso e atuar com bancos de sangue. E só que ao longo dessa jornada eu me especializei também em ciência de dados, inteligência artificial e Big Data. E hoje a gente atua tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, por isso que hoje estamos falando aqui sobre inteligência artificial para vocês, é um prazer. E agora eu queria trazer, porque essa questão de inteligência artificial a gente ouve muito recentemente, né? Só que é uma coisa que existe há muitos anos, e eu vou contar um pouquinho desses conceitos e definições. Então, espero que depois dessa fala, principalmente desse slide aqui, vocês estejam muito mais entendidos sobre esses conceitos que hoje a gente fala e vai cada vez mais falar sobre e ouvir sobre. Então, ciência de dados nada mais é do que a área de conhecimento
que usa o método científico para tomar decisões com base em dados, né? Que vocês estão acostumados, né? Muita gente da saúde usa parte de dados para tomar essas decisões com método científico. Então, o que a gente usa no geral? Né? Matemática, estatística, business intelligence, análise exploratória de dados, é muito comum a gente usar. Só que ao longo desse estudo, dessas necessidades, surgiu um pensamento lá, normalmente associado ao Alan Turing, de falar, será que uma máquina não pode pensar como um ser humano? Será que não consegue aprender? E foi assim que criou-se o conceito de inteligência artificial. Em 1956, através de um grupo, eles definiram que é uma máquina fazer tarefas que são associadas à inteligência humana. E daí vem a inteligência artificial, que é, por exemplo, aprender, raciocinar, resolver problemas, né, por si só. Então, isso é inteligência artificial nesse conceito, né? Ao longo dos anos, as áreas foram ganhando cada vez mais peculiaridades, né, sendo cada vez mais específicas, e criou-se, então, por exemplo, o machine learning, né, que é o aprendizado de máquina, que basicamente tem o objetivo de encontrar padrões através dos dados. E foram cada vez mais a fundo e criaram o deep learning, né, aprendizado profundo, que tem o objetivo de replicar como se fosse o funcionamento do cérebro, e você conseguir achar padrões em camadas através de redes neurais artificiais que cada vez vão encontrando mais complexidade nos padrões. Por exemplo, reconhecer animais, né, tipo cachorro, e raças entre cachorros. Então, são várias camadas de conhecimento para você saber que é um animal, um mamífero, um cachorro da raça tal. Então, isso é um exemplo, por exemplo, de deep learning no uso do que existe hoje, né? Então, agora, né, eu gostaria que todos saíssem daqui e falassem assim, quando alguém falar de deep learning, é aquela área, sub-área do machine learning. E quem ouviu falar de machine learning fala, então é uma sub-área da inteligência artificial, e se for usado o método científico para tomar decisão, então estamos falando de ciência de dados. Então, agora, todos esses conceitos, né, espero que estejam encaixados aí, e que a gente saia daqui, pelo menos, com esses conceitos mais claros, tá bom? E muita gente pensa que, nossa, estou falando de inteligência artificial, será que eu já usei, será que não? E o que eu uso? E a inteligência artificial, para quem usa a internet, pelo menos desde 2000, provavelmente todo mundo aqui, né? Já usou inteligência artificial. Por exemplo, o Google, ou mesmo de forma indireta, né? O Google, para fazer a revolução que ele fez nessa questão da pesquisa, de busca de conhecimento, ele usa inteligência artificial. Foi esse o grande diferencial dele, né? Usar a inteligência artificial para te trazer o melhor resultado para a busca, a pergunta que você faz para ele. Então, a gente usa isso, pelo menos desde 2000, né? Do ano 2000. Na questão de filtro de spam de e-mail, é muito usado inteligência artificial. Na recomendação de conteúdos, como Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, tudo isso usa inteligência artificial para tomar essa decisão de forma personalizada, para você. O que é melhor, né? Cada um de nós aqui, o que é melhor? O Uber, ele fez essa revolução de como trazer uma corrida para um motorista específico mais próximo, né? E como fazer essa distribuição de forma mais otimizada. Isso usa inteligência artificial. O Google Maps, o Waze, na sua distribuição de rotas, né, que sugere para a gente a melhor rota, o Google Assistant, a Siri, a Alexa, numa linguagem natural de conversar com você e trazer respostas, né? Então, aí são várias camadas de inteligência artificial, entre elas a questão de reconhecer sua voz e trazer uma voz adequada para conversar com você na língua adequada. O Nubank, por exemplo, e a Apple com reconhecimento da face, né? É um outro exemplo. E o que se popularizou mais, né? o ChatGPT, o Gemini, o Leonardo AI, o Spitfire, por exemplo, que é muito incrível, né? Que é essa inteligência generativa, né? De gerar coisas, gerar textos adequados, gerar imagens, vídeos e voz, né? Trazer do texto para voz e criar voz sobre voz, música, enfim, tem muitas coisas. E cada uma dessas soluções, elas são como se fossem ferramentas muito específicas para problemas específicos e que conforme vai se juntando, cada vez mais vai se aproximando a uma inteligência de um homem mesmo, né? Mas cada um tem a sua área de expertise, né? E que são aplicados a diversos problemas e cada vez mais a gente vai ver essa inteligência artificial aplicada a várias outras questões, né? Então agora eu vou trazer aqui, acho que o Átila vai trazer essa parte de como utilizar mesmo inteligência artificial na ajuda da captação de doadores. Bom, acho que todo mundo já viu que já usou inteligência artificial, né? Certo? A questão agora é como que a gente pode aplicar isso no nosso meio de trabalho. Só por curiosidade, quem aqui trabalha com captação ou alguma coisa próxima de captação de doadores? Levanta a mão. Ok. Temos bastante gente de captação, né? Acho que tá certa a sala, né, pessoal?
O objetivo hoje é a gente falar de pontos dentro dessa jornada do doador, tá? Que, no fundo, a nossa captação, ela começa com uma necessidade, né? Eu sei que a grande maioria de vocês aqui está muito ciente da necessidade, mas uma coisa que é importante a gente lembrar, que o sangue, a gente tem muito a questão da compatibilidade. Só que a grande maioria dos nossos esforços, principalmente quando a gente tem um apoio da TV, do rádio, algum esforço assim, normalmente a gente tem, né, uma campanha em massa. Quando a gente faz algum esforço de marketing, muitas vezes é difícil a gente restringir um tipo sanguíneo específico. Só que o que isso causa, né? Doadores aleatórios. Então, a gente, às vezes, muitos de vocês aqui até chegaram na capacidade de fazer recrutamento de O negativo, né? Aquela base de dados de O negativo, mas esse problema é o problema de todo o banco de sangue, né? E a gente viu que esse problema, especificamente, ele tem como a tecnologia ajudar. Então, né, só aprofundando, esses doadores geram uma distribuição de doações mais ou menos parecida com essa, e aí, na hora que a gente vai ver qual que é a necessidade do hospital, não se encaixa, né? O que o hospital está pedindo da gente normalmente não bate 100% com os doadores que vêm naturalmente. Então, isso faz o quê? Isso causa essa diferença, causando a falta e o desperdício de sangue. Então, a gente acaba, sem querer, recrutando mais doadores de alguns tipos sanguíneos que a gente não precisa e acaba sofrendo como um bom O negativo de não ter o suficiente. E por que eu tô... Para muita gente isso aqui é óbvio, né? Só que por que tecnologia pode ajudar a gente nisso? Porque a gente consegue começar a ir atrás do doador certo, que vai vir na hora certa, no momento certo. Fazer isso para uma base de 10, 20, 30, 50 mil doadores não é tão simples, tá? Então, hoje a gente vai passar por, dentro da captação, dentro dessa jornada do doador, algumas áreas de aplicação da inteligência artificial. Vocês vão ver que não é só, né, numa comunicação que você pode aplicar. Você tem outras áreas que você consegue aplicar a inteligência artificial. A primeira delas, que a gente, inclusive, já aplicou no passado, a gente vai falar dos cases, o Rafa vai falar mais dos cases depois, é a questão da previsão de demanda. Porque hoje, vocês concordam que nós, como banco de sangue, estamos muito reativos? Quando os hospitais começam a pedir alguma coisa, a gente vê o volume caindo, né? Aí grita para a captação, né? Quem aqui de captação não recebeu um grito, né? Precisamos de um O negativo, precisamos de um tipo específico. É difícil lidar dessa forma. E se a gente pudesse ser proativo? Então, a inteligência artificial, como ela tem a capacidade de analisar dados, a gente consegue pegar os dados históricos do banco de sangue, de pedidos dos hospitais, de quantas bolsas de sangue foram enviadas por tipo de sanguíneo, e entender e criar uma previsão de demanda. Então, ao invés de eu esperar meu inventário cair, eu posso criar um modelo que me preveja, daqui 2 semanas, o seu o seu inventário de O negativo, por exemplo, vai cair. Começa hoje a fazer mais campanha para O negativo. Faz sentido? A mudança do paradigma é a gente sair de reativo para proativo. Estamos juntos por enquanto? Mas beleza, ficamos sabendo que vai cair o inventário, certo? Isso não é o suficiente, a gente tem que captar, né? E aí que entra o próximo solução, que é a gente utilizar campanhas otimizadas por inteligência artificial. Todo mundo aqui usa Instagram, Netflix, né? Já perceberam que eles sugerem para vocês um conteúdo que é mais, né, customizado para vocês? De repente aparece uma nova série no Netflix para vocês e fala, putz, nossa, acho que eu tenho curiosidade. Isso é inteligência artificial entendendo o seu comportamento, entendendo suas preferências. A gente, com inteligência artificial, tem a capacidade de aplicar a mesma tecnologia com o doador. Quem disse que o doador vai reagir melhor a uma mensagem que a gente vai falar, emergência? Talvez um outro doador veja uma palavra, por exemplo, seja um herói, e isso vai tocar o coração dele. Outro doador vai ver uma história de um paciente, e aquilo vai tocar o coração dele. Nós temos gostos diferentes como seres humanos, certo? Só que tentar descobrir qual a melhor mensagem por doador manualmente, concorda? É difícil. E a inteligência artificial pode fazer isso. Então, a gente pode, com soluções de inteligência artificial, a gente pode criar, ao invés de uma mensagem, 10 mensagens diferentes, mandar essas mensagens para os doadores e a inteligência aprender. Aquele doador clicou no e-mail, no SMS, no WhatsApp, que eu falei da palavra herói ou eu falei da palavra emergência? Agora eu tenho um input, que eu sei que ele gosta mais daquilo. Ele doou depois, ele reagiu depois. Isso vai, né, gente? Se a pessoa clicou naquilo,
A máquina está sabendo, clicou. Então, eu posso mandar uma outra mensagem de acompanhamento, se a pessoa não doar, por exemplo, ainda precisamos de você. Entende? Então, fazer isso como ser humano manualmente por doador é extremamente complexo. Agora, você capacitar a máquina para fazer esse acompanhamento e testar isso para você é o poder da IA. E não é que a IA vai criar todas as mensagens. Nós, como seres humanos, vocês conhecem seu doador, vocês conhecem quais mensagens a sua população gosta. Vocês provavelmente têm múltiplas ideias do que usar. Só que hoje vocês estão tendo que provavelmente usar um formato de e-mail, um formato de mensagem para fazer uma campanha. Imagina que vocês pudessem pegar a criatividade de vocês e aplicar 10, 15, 20 mensagens diferentes, colocar a criatividade do time de captação, time de comunicação, solta. É isso que a inteligência artificial consegue capacitar vocês, e isso já é realidade, tá? Dentro aqui desse processo, só gostaria que vocês vejam que tem uma linhazinha pontilhada falando do machine learning. E isso é uma coisa muito importante que, através dos dados, a máquina consegue aprender. Então, toda a parte de reação de como esse doador fez, ela entra como informação de novo pro robô para entender o que realmente funcionou mais, tá? Então, é sempre um ciclo. Por isso, quando a gente implementa, por exemplo, inteligência artificial com machine learning, às vezes no primeiro mês não vai ser tão eficaz, mas depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, a eficiência começa a ficar melhor, porque ele aprendeu o comportamento do seu doador. Faz sentido? Sim? E aí, uma vez que esse doador está vindo, um dos exemplos de aplicação de inteligência artificial é um bot. Então, imagina um doador que recebeu uma mensagem de recrutamento, que ele gostou, que ele se interagiu, e agora ele quer tirar as dúvidas dele. Se a gente conseguiu fazer uma campanha boa e um monte de doador reagiu ao WhatsApp, a gente precisa de um time grande para conversar com essas pessoas, né? Nós temos esse recurso? Não, né? Então, o que a gente faz? A gente pode colocar um bot que também tem inteligência artificial lá dentro para ajudar nesse processo, para tirar dúvidas, para, às vezes, fazer uma pré-triagem e descobrir se esse doador realmente está apto ou não para doar, para fazer o agendamento de doação por dentro do WhatsApp. Quantas experiências aqui hoje a gente já usa no WhatsApp? Você fala com empresas e eles já conseguem fazer quase todo o serviço deles para o WhatsApp. É a mesma coisa. E o banco de sangue de vocês também pode ter isso. Isso é outra aplicação de inteligência artificial, tá? Usei o exemplo de WhatsApp aqui, mas a mesma lógica pode ser aplicada em qualquer canal de comunicação. Então, pode ser um Instagram, pode ser um Facebook, pode ser um e-mail, pode ser um SMS, tá bom? É a mesma tecnologia aplicada por várias plataformas. E essa mesma lógica que eu expliquei do aprendizado de máquina numa mensagem do WhatsApp, ela é aplicada também para anúncio, né, para você fazer nas redes sociais, tá? Então, a mesma coisa, não é todo banco de sangue que tem a capacidade de usar anúncios, mas às vezes você ganha uma iniciativa privada que te dá um budget para isso, você pode aplicar a mesma inteligência para otimizar os seus anúncios de recrutamento, tá? E aí, o que é muito importante com tudo isso? Grande parte da automatização da inteligência artificial consegue ser automatizada. Mas para a gente, como humano, a gente precisa ver esses dados e começar a aprender com eles. Então, não adianta nada a gente ligar a inteligência artificial, por exemplo, para testar quais mensagens foram boas e a gente depois não olhar quais mensagens performaram bem e aprender, putz, o que deu certo? Então, imagina que a gente criou 3 mensagens diferentes e a mensagem com a imagem, com a história de um paciente, com a imagem do paciente deu certo. Agora a gente aprende, em relação a isso, cria mais. Criam variações dessa. Então, a parceria entre o ser humano e a máquina e a inteligência artificial é muito importante. Por isso que sempre ter um analytics, né, ter algum lugar que você vai poder, depois da automatização, conseguir enxergar o que aconteceu e aprender com isso, é algo extremamente importante, tá? E isso aí entra também na parte de inteligência artificial. Então, aqui um exemplo de jornada do doador para a gente pensar isso na prática, tá? Então, imagina que a gente aqui criou várias mensagens diversas e a gente fez uma campanha usando machine learning. O doador pode, então, usar a inteligência artificial de novo num bot, fazer essa interação com vocês e agendar uma doação. Uma vez que ele fez o agendamento, esse lembrete de agendamento, aquele acompanhamento e follow-up do doador pode acontecer também, usando a inteligência artificial, e a rastreamento da doação é importante, porque toda vez que você programa uma inteligência artificial, você precisa dar um alvo. E qual é o alvo para a gente? Mais doações, certo? Então, tem gente que pensa, eu quero mais cliques num link, eu quero mais acessos no meu site, mas qual que é o objetivo final nosso? Doação, certo? Então, a gente dá
todo um rastreamento para a gente entender que ações foram boas para a nossa doação, tá? Depois da doação em si, a inteligência artificial pode, junto, entender, pô, já foi a doação, vou fazer um agradecimento. Posso mandar um formulário de pesquisa por bot, tem outra aplicação de inteligência artificial. E quem nunca gosta de saber que a sua doação acabou de salvar uma vida? Então, no momento que a doação vai e sai para um hospital, a inteligência artificial, de novo, por automatização, pode identificar isso e mandar essa mensagem para o doador. E é aquele momento que o doador sente aquele calorzinho no peito, tira um print, posta nas redes sociais, né? Olha, salvei uma vida hoje. Isso é muito importante, né? E aí, aquilo, o momento que o doador fica disponível de novo para doar, hoje a gente tem que gerar relatórios para tentar achar os doadores que são elegíveis de novo para doar. Mas por que não a inteligência artificial identificar isso automaticamente e disparar um convite de doação de novo para o doador assim que ele se torna elegível? Certo? Acho que está dando para entender algumas aplicações, né? E aí, uma das coisas que a gente aprendeu nesse processo é que, como o aprendizado de máquina está sempre aprendendo, se a gente começa com recrutamento é bom, mas se a gente começa a deixar a inteligência artificial atuar no engajamento, ou seja, pós a doação, a pessoa nem está elegível ainda, mas eu continuar nutrindo esse doador com informações, curiosidades, histórias de paciente, etc., a minha chance de converter esse doador de novo para uma nova doação é muito maior. Então, isso é outra aplicação de inteligência artificial que a gente pode monitorar o comportamento desse doador e saber o momento certo de mandar uma mensagem. E o que é legal, a gente teve essa experiência nos Estados Unidos, pode ser mais um tipo de mensagem. Pode ser mensagem por e-mail, pode ser uma carta, pode ser, né, um marketing de um evento que a gente vai ter, você pode usar várias formas dessa, tá? E agora, né, a teoria é bonita, mas a gente já aplicou isso na prática e o Rafa vai apresentar como que a gente fez isso no MC de Ribeirão Preto, tá? Bom, então trazendo os resultados que a gente teve aqui no ano de 2021 para 2022 no Hemocentro de Ribeirão Preto, com parte das soluções, a gente foi desenvolvendo ao longo dos anos outras soluções, então não é tudo aqui aplicado, né? A gente, por exemplo, a gente não aplicou o WhatsApp com o Hemocentro de Ribeirão Preto naquela época, nesse case aqui, era mais e-mail, SMS, e só com isso, só com e-mail e SMS que as pessoas falam, nossa, não dá certo, as pessoas não leem mais, eu vou mostrar um pouco dos resultados que gerou, né? Então, a gente fez, como a gente trabalha com ciência de dados, né? Então, o método estatístico é muito importante para a gente. Então, a gente fez um estudo de cohort, onde separou um grupo ali de mais de 150 pessoas, separando o grupo controle que não recebeu nenhuma mensagem nossa no Campaigns e outro que recebeu, e depois o desfecho é se doou ou não doou, né? Rastreando toda essa questão. E a gente conseguiu ver, então, que a gente, durante esse 1 ano de aplicação, a gente aumentou em 26% as doações do Hemocentro durante esse 1 ano, que era um momento ainda de pandemia ali, né, no final de 2021 para 2022. E isso fez também com que a fidelização de doadores aumentasse muito. Então, as pessoas que doaram uma vez ou mais, teve uma chance, aumentou em quase 2 vezes, né? 2 vezes ou mais em mais de 2 vezes. E 3 vezes ou mais foi também quase 2 vezes a chance maior da pessoa ir doar, né? Então, foi um impacto da fidelização muito grande. Uma coisa muito importante relembrar é que a gente não traz doador qualquer, lembrando aquela questão do problema. É simplesmente mais as pessoas que estão precisando do tipo sanguíneo mais necessário. Então, o O negativo, por exemplo, 26% de todo o O negativo do Hemocentro de Ribeirão Preto durante 1 ano foi responsabilidade das nossas campanhas, né, pelo estudo que a gente fez. E dos negativos, principalmente, que são os mais, normalmente, que a gente precisa, né, e depois, por exemplo, O positivo também. E AB positivo a gente nem convidou, porque não precisou em nenhum momento, que é um daqueles que mais desperdiçam, né. E com isso, resumindo todo, né, teve muita coisa aqui envolvida, mas a gente aumentou em 26%, como eu comentei. Como já tinha LiviaBot, as pessoas usam inteligência artificial ali para verificar se está apto ou não a doar sangue, a gente diminuiu 17%, mais 17% a rejeição na triagem. Os bolsas de sangue não liberadas diminuiu em quase 20%. O descarte por vencimento caiu em 37%, olha só, aumentou as doações e diminuiu o descarte ao mesmo tempo, né, porque dos tipos sanguíneos adequados, o alinhamento entre a questão do tipo sanguíneo, e isso aumentou, e o resultado final, então, um aumento da entregabilidade para os hospitais em 27% e uma diminuição dos custos ali unitários em 21%. O Akila vai apresentar agora o nosso case nos Estados Unidos. Foi engraçado, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente pensa como os Estados Unidos
país mais desenvolvido, tecnologia mais avançada. E, realmente, eles têm muito mais tecnologia na captação. Todos os bancos de sangue têm um software de CRM que faz captação já automática. O cenário é outro. E a gente se perguntou, será que inteligência artificial, mesmo no mercado tão maduro assim, também vai ter o mesmo impacto? E, rapidamente, vou falar que a gente fez o mesmo tipo de estudo. Também um estudo coorte, isolando 2 grupos, mesma coisa. E é isso. Sim. A questão não é como você já estava preparado na tecnologia. A questão é que quando você começa a usar customização de mensagens para o doador, você começa a entender qual a melhor mensagem que toca no coração do doador, você traz mais doadores. Com eles, a gente aumentou em 51% a conversão de doadores para aqueles doadores, né, o grupo todo. Só que eles também têm uma categoria de doadores que são as pessoas que não doam há mais de 2 anos, que são pessoas mais difíceis da gente convencer para voltar a doar, né? Essas pessoas a gente aumentou a doação em mais de 100%. Então, assim, mesmo no mercado americano, que tem mais tecnologia e é mais maduro que a gente em alguns sentidos, o impacto é o mesmo. Então, não é uma questão de o quanto vocês estão preparados, mas é como a gente pode utilizar a inteligência artificial para expandir para melhorar o nosso dia a dia e automatizar os nossos processos, tá? E aqui, como ficou como presente, a gente está disponibilizando para vocês, usando o QR Code, vocês terem um teste gratuito utilizando a inteligência artificial numa campanha de WhatsApp por nossa conta. Então, quem usar o QR Code, marcar uma reunião com a gente vai, com vocês, começar um teste gratuito de utilizar a inteligência artificial com essa customização que a gente vem falando dentro do WhatsApp por nossa conta. Tá bom? É o mesmo QR Code que está no flyer de vocês, que está aí nas cadeiras. Tá? É isso. Obrigado, pessoal.